Bom dia, turma, tudo bem? Para quem não estava na primeira aula, né? Meu nome é Luiz Felipe, sou aluno de doutorado da professora Elizabeth, trabalho com epilepsia e estou fazendo aqui meu estágio em docência, então eu fiquei com esse módulo 3, né, com o sistema cardiovascular. Então vou ficar com vocês, eu tive com vocês na primeira aula hoje, mais 2 aulas, e qualquer dúvida podem me mandar por e-mail, eu passei na primeira aula, e estou à disposição para ajudar vocês no que for necessário, beleza? Então é isso. Então a primeira aula foi mais introdutória, a gente falou sobre coração e vasos sanguíneos. Hoje nós vamos falar sobre atividade elétrica cardíaca e o ciclo cardíaco. Na aula 3, vamos falar sobre o princípio da hemodinâmica e circulações regionais. E na aula 4 e última, nós vamos falar sobre regulação da pressão e a hemostasia, beleza? Espero que assim, vocês vão lembrar, mas foi agora no início de fisiologia, né? A professora Márcia falou sobre potencial de ação, dito com vocês. E agora a gente vai retornar esse assunto. Agora nós vamos falar sobre o potencial de ação nas células cardíacas. Então, como a Márcia já deve ter comentado, né? Os neurônios e as células do coração, elas são células excitáveis e elas geram potenciais de ação. E esse potencial de ação, ele promove a contração dos miócitos e auxilia no ritmo cardíaco. E problemas nesse potencial de ação, né, nesse ritmo cardíaco, podem gerar doenças. A gente vai comentar mais sobre elas no final dessa aula. Para células cardíacas, existem 2 principais tipos de potencial de ação. O potencial de ação de resposta rápida e o potencial de ação de resposta lenta. A gente tem aqui, ó, então, a rápida e a lenta. A gente consegue ver de cara que elas são diferentes, e essa diferença ela é extremamente importante para a fisiologia humana, né, para a gente. E está relacionada ali aqui com a cinética dos canais que a gente vai falar também hoje. Então, vamos começar pela resposta rápida. A resposta rápida, o potencial de ação de resposta rápida, ela é encontrada nos miócitos atriais e ventriculares normais e em fibras condutoras especializadas, que a gente comentou na primeira aula. Ela é dividida em 5 fases. Então, a gente tem a fase ascendente, que é a despolarização, fase 0. Um breve período de repolarização, que é a fase 1. O platô, que é a fase 2. A repolarização, fase 3. E a polaridade de repouso, fase 4, onde a membrana se encontra em repouso. A gente consegue ver visualmente também que a repolarização no final, no final aqui, na fase 3, ela é bem mais lenta do que a despolarização na fase 0. Isso está bastante relacionado com essa resposta rápida, porque a despolarização ela é abrupta, né? Você tem aí os canais de sódio, que a gente vai falar também hoje, abrindo, e esse influxo de sódio entrando muito rápido. Então, ela ocorre bem rápida. E também a gente tem a resposta lenta, que ela ocorre no nó atrial, que é a região marca-passo natural do coração, e no nó atrioventricular, que é um tecido especializado na condução do impulso cardíaco do átrio para o ventrículo, que a gente também comentou na primeira aula. E a primeira diferença que a gente consegue ver aqui, na resposta lenta para rápida, é que ela não apresenta a fase 1, essa breve repolarização. Ela vai da 0 diretamente para 2. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essas diferenças, né, entre elas. Bem, o potencial de repouso na membrana, na fase 4 aqui, ó, das células de resposta rápida, ela é bem mais negativa do que a resposta lenta. E, além disso, consegue ver aqui, né, graficamente falando. E, além disso, a velocidade de despolarização, a amplitude do potencial de ação e a retomada do potencial de ação são maiores nas células de resposta rápida do que de resposta lenta. E isso é muito importante na velocidade de propagação ao longo dos miocárdios, né? E é exatamente por ter uma amplitude maior, por exemplo, aqui, que a velocidade é maior e ela é mais rápida, né? Por isso, esses nomes de rápida e lenta aqui. Além dessas diferenças, a gente tem mais algumas, como, por exemplo, no tecido cardíaco de resposta lenta, o potencial de ação, por ser mais lento, né, essa condução ser mais lenta,
você tem uma maior ocorrência de distúrbios, que podem ocasionar doenças, né? Agora vamos falar um pouco sobre relacionar o potencial de ação com a força de contração. Olhando aqui visualmente, a gente consegue perceber que, em condições normais, né, a duração da contração é equivalente à duração do potencial de ação. Então, se a gente tem o início do potencial de ação aqui, a gente tem o início da força de contração, e com o fim do potencial de ação, a gente também tem o fim dessa força de contração. Esse potencial de ação, as várias fases desse potencial, né, estão associadas à permeabilidade da membrana. Então, a gente tem íons como sódio, potássio, cálcio, trabalhando para que esse potencial de ação ocorra. Nem todos são permeáveis, né? Então, a gente também precisa dos canais. Então, a gente vai acabar falando sobre os canais de sódio, que a permeabilidade é bem diferente. E essa variação de permeabilidade, né, da membrana celular, ela altera a intensidade do movimento desses íons através da membrana, então modificando essa voltagem média que a gente tem. Então, a gente consegue ver aqui, bem nessa tabela, que os íons sódio, potássio e cálcio, a concentração extracelular é muito maior de sódio e de cálcio do que intracelular. Já potássio tem uma concentração intracelular bem maior do que extracelular. E na hora que ocorrer a abertura dos canais, a gente vai ver que sódio e cálcio, eles têm um influxo de íons, então eles entram nas células do coração, e quando o canal de potássio se abre, os íons potássio saem, exatamente por causa dessa diferença de concentração. Aqui é o esquema, então, relacionando tanto esse potencial de ação, aqui, logicamente, o de resposta rápida, com abertura e fechamento desses canais. Então, vamos começar a falar aqui agora sobre ele, que é extremamente importante, né? Essa cinética desses canais e qual canal abrir antes, qual canal abrir depois, porque tudo isso interfere em como esse potencial de ação vai ocorrer. A gente tem entrada e saída, tanto pode ser químico quanto eletrostático. Então, o químico, por exemplo, está relacionado, vamos dar um exemplo, sei lá, com a concentração de acetilcolina. Isso pode fazer com que esses canais, né, se abram e ocorra o influxo ou o efluxo, por exemplo. Então, vamos focar primeiro no potencial de repouso da membrana. Bem, no potencial de repouso, na membrana em repouso, você possui uma permeabilidade relativa a potássio, uma relatividade até boa de permeabilidade, mas você não tem uma permeabilidade boa para sódio e nem para cálcio. E esses canais de potássio, eles são canais específicos, então são, como falei, canais tanto de voltagem quanto químico. Agora, falando um pouco da fase zero, quando você tem ali vários estímulos, eles vão se somando, lembrando isso lá no sistema nervoso, eles vão se somando até que ele atinja o seu limiar. Atingindo o limiar, você tem um disparo, e aí começa a despolarização do canal. A despolarização e a propagação do potencial de ação. E nessa despolarização, o que ocorre? Ocorre a abertura dos canais de sódio. E com a abertura dos canais de sódio, você tem um influxo, a entrada de sódio para dentro das células do coração. E como eu falei, essa amplitude ela é diretamente proporcional ao potencial de ação, né? Então, a concentração de sódio vai aumentar o potencial de ação, porque vai aumentar a amplitude. Então, quanto mais sódio, maior a amplitude, maior o potencial de ação. Agora, falando um pouco sobre a fase 1, que é essa breve repolarização que a gente tem aqui, nesse ponto, os canais de sódio já se inativaram, então não está tendo mais o influxo de sódio, e os canais de potássio, eles estão abertos, gerando um efluxo de potássio. Então, é a saída de potássio, visto que a concentração interna está maior do que a interna. Então, quando se abre, eles saem. E ele ocorre entre a despolarização e o platô, e ele
ocorre devido à ativação de correntes transientes de efluxo que causam essa saída de potássio. Já na fase 2, a gente tem a ativação dos canais de cálcio. E com esse influxo de cálcio, a gente tem um contrabalanceamento com o influxo de sódio. Então, a entrada de cálcio contrabalanceia com a saída de potássio. E esse contrabalanceamento faz com que ocorra esse platô, que fique um pouco mais reto. Porém, na fase 3, os canais de cálcio eles ficam muito mais excedentes, então ocorre muito mais efluxo de potássio do que a entrada de cálcio. Então, o potencial de ação começa a entrar em repolarização. E aqui, os canais que são importantes aqui, né, são bem importantes, são os canais transientes de fluxo e as correntes retificadoras tardias. E para finalizar, a gente tem a fase 4, que é o retorno do potencial de ação para um potencial de repouso, né? Então, você vai voltando ali para menos 70 milivolts, que é o potencial de repouso. E ele ocorre devido ao funcionamento da bomba de sódio e potássio, onde a bomba de sódio e potássio vai tirando 3 íons de sódio, então vai levando os íons de sódio para a região extracelular, e coloca, né, tem a entrada de 2 íons de potássio. Então, ele vai tornando aquela região igual ao que era inicialmente, mais negativo interno e mais positivo externamente. Não sei se vocês chegaram a prestar atenção, eu comentei sobre essa parte aqui das fases, de 0 a 4, mas eu não falei sobre essas duas siglas aqui. E o que são elas? É o período refratário efetivo e período refratário relativo. No período refratário efetivo, você não consegue, independente do estímulo que você tiver, você não consegue fazer com que a despolarização comece novamente, que o potencial de ação comece, porque os canais de sódio estão inativados. Já aqui no no período refratário relativo, os canais já estão fechados, e aí você pode ter um estímulo maior do que seria se ele tivesse em repouso, mas você consegue ter uma nova despolarização. E isso se dá, como eu falei, pela cinética do canal de sódio. O canal de sódio ele tem 3 estados. Ele tem um estado fechado, ele tem um estado aberto e ele tem um estado inativado. No estado inativado, não tem jeito, ele não vai funcionar até que ele volte para o fechado. Então, ele ativa, ele se inativa, nesse período inteiro aqui ele se mantém inativado, aqui os canais começam a fechar, nem todos ainda estão fechados, mas eles começam a fechar até chegar nesse ponto onde todos estão fechados. Então, até aqui ele não adianta ter estímulo nenhum. E aqui, se você tiver um estímulo maior, você consegue ativar. E aqui, quando eles estão fechados novamente, eles estão prontos para que um estímulo igual a esse estímulo aqui ocorra a despolarização. Agora, falando um pouco sobre essa fase 1 aqui, dando um foco maior nessa fase 1, que é a fase de breve repolarização, a gente tem também diferenças nessa intensidade de repolarização, dependendo da região que a gente está vendo. Então, eu peguei aqui o coração, o ventrículo esquerdo, e a gente tem aqui o epicárdio, né, o mesocárdio aqui no meio, e o endocárdio. E existe uma diferença nessa fase. A gente consegue perceber aqui ó, no epicárdio, a gente tem aqui uma fase 1 visível. No mesocárdio, a gente tem uma fase 1 também visível, menor do que no epicárdio, mas temos. Já no endocárdio, é praticamente inexistente essa fase 1. E isso ocorre devido aos canais de cálcio, os canais de potássio. Onde nessa região do endocárdio, a gente tem uma densidade baixíssima de canais de potássio.
Então, a gente não tem esse efluxo de potássio nesse momento. Por isso que a gente não tem uma fase 1 muito expressiva. Já a fase 2, eu trouxe aqui o potencial de ação dos neurônios e o potencial de ação das células cardíacas. E é visivelmente diferente, né? Mas essa diferença se dá principalmente por essa fase 2 aqui, onde tem o funcionamento dos canais de cálcio, coisa que no potencial de ação dos neurônios não tem aqui, né? Não aparece. Mas é muito importante ter esse platô aqui, ter um aumento de tempo, porque é exatamente nesse momento aqui que o ventrículo termina de se encher de sangue, para que ele se contraia e tenha o fluxo de sangue na circulação sistêmica. Então, é muito importante ter o cálcio aqui também. E, então, ter esse platô. Por isso que tem essa diferença entre um e o outro. E esses canais de cálcio, vou falar um pouquinho mais sobre eles, né? Eles entram na célula via... O cálcio entra na célula via os canais de cálcio e eles são regulados pela voltagem, que são ativados à medida que a voltagem média, né, das células se torna progressivamente menos negativa. Então, a célula vai se tornando menos negativa, né, com a despolarização, e nesse momento, os canais de cálcio se abrem e começa a ocorrer também o influxo de cálcio, a entrada de cálcio nas células cardíacas. E existem dois tipos de canais de cálcio. Temos os canais do tipo L e os canais do tipo T. Os canais do tipo L, eles são canais que, uma vez abertos, eles são lentamente inativados, e resultando, então, assim, numa maior corrente de cálcio, né? E eles predominam no coração. Já os canais do tipo T, eles são transientes, e eles são menos abundantes, e eles são ativados com potenciais mais negativos, só que eles são inativados inativados mais rapidamente. Agora, focando na fase 3, a gente consegue ver que as correntes tardias e transientes, elas são determinantes para o platô. Então, a gente tem aqui, ó, essas correntes determinantes para o platô. E o platô, no átrio, ele é menor do que nos ventrículos. Então, a gente tem aqui, ó, um platô bem menor do que a gente tem no ventrículo. E isso também é muito importante. E isso ocorre porque no átrio a gente tem uma magnitude de correntes transientes, então esse fluxo de potássio é maior no átrio. Então, se você tem mais canais de potássio que no átrio, você tem um maior efluxo de potássio, e aí você tem logo uma repolarização mais rápida. E esse platô, né, então esse contrabalanceamento entre cálcio e potássio fica prejudicado, né, porque o potássio está bem maior do que o cálcio. Então, não ocorre esse contrabalanceio e o platô não é muito visível. Já no ventrículo, não. Você tem, sim, um contrabalanceamento entre potássio e cálcio e consegue se tornar um pouco mais reto e ter esse tempo maior. E tudo isso está relacionado com a região, né, onde cada um ocorre, né? Então, aqui no nó sinoatrial, como a gente comentou, e aqui no ventrículo, por exemplo. Então, são funções diferentes. Agora, falando um pouco sobre a condução, vamos voltar um pouco lá na aula 1, que eu comentei. Então, o potencial de ação, ele passa ao longo das fibras musculares cardíacas e é propagado no circuito local de corrente. Então, a gente tem aqui as células, né? Então, você tem a propagação desse potencial de ação. Só que, lembra que existia uma diferença, né? O cardíaco, as células cardíacas, elas eram sincícias, né? Ela tinha aqueles discos intercalares que ligavam células a células, né? De forma linear e adjacente, né? Então, você tinha ali as junções comunicantes que fazia que faz com que o potencial de ação passe de uma célula para outra. E essa propagação, ela é mais na horizontal do que na vertical, né? Nas laterais, porque as junções comunicantes, né? Esses discos intercalares,
eles estão nas extremidades. Por isso que é muito mais provável que ocorra a propagação nesse sentido, né, horizontal, do que no sentido vertical. E existem dois tipos de condução. Você tem a condução de resposta rápida e a condução de resposta lenta. E esse potencial de repouso na membrana, ela influencia na condução. Não só o repouso, como também a própria despolarização e a amplitude vai afetar essa condução. Agora, juntando dois temas que a gente já comentou, né? Então, a gente juntando o período refratário com a condução, a gente pode falar um pouco mais sobre a estabilidade cardíaca. E essa estabilidade, ela está relacionada ela é muito importante conhecer, né? Para a gente entender e corrigir alguns distúrbios, né? Entender distúrbios e tentar corrigi-los. Na resposta rápida, como eu falei, a gente tem um período que não ocorre uma nova despolarização, porque os canais estão inativos, mas quando eles se tornam ativos, se tornam fechados, na verdade, o canal já pode. Você tem que ter um estímulo maior, mas ele já pode. Só que a gente percebe que quanto mais próximo do início desse período refratário relativo, menores são os potenciais de ação. E se é menor, né, se tem amplitude menor, ele tem uma condução menor. E quanto mais perto da fase 4, que é onde todos os canais estão fechados, você tem um potencial de ação maior, porque a amplitude está maior, e com isso a velocidade de condução é maior. E você precisa de um estímulo parecido com o estímulo normal, não precisa de um estímulo maior, como nesses casos aqui. Já para a resposta lenta, ela tem um pouquinho de diferença. Primeiro que o período refratário, você já consegue perceber que ele é mais estendido, não é exatamente ali na fase 3, quando que ele começa, né? Ele já começa mais para o final dessa fase. E mesmo depois que a célula ela já está completamente repolarizada, ela já está com os canais já praticamente todos, os canais de sódio praticamente todos fechados, no estado fechado, mesmo assim é difícil de reproduzir uma nova despolarização. Então aqui a gente já tem os canais todos fechados e mesmo assim, ó, o A, o potencial com a despolarização é menor, no B ela aumenta, mas ela ainda é menor, no C ela aumenta mais ainda, mas continua menor, e só aqui que ela volta ao normal. E esse efeito ele é chamado de refratariedade pós-repolarização. Isso é uma coisa normal na resposta lenta, então não tem muito o que fazer. E a gente vê, né, que ele vai aumentando progressivamente essa amplitude, até se tornar normal. E quais são esses efeitos, né? O efeito da duração desse ciclo. Se a gente tem... Aqui a gente está referindo ao tempo, né? Entre potenciais de ações suscetíveis. Então, por exemplo, aqui a gente tem um potencial, muito tempo, depois tem outro potencial. Aqui a gente tem vários potenciais em um curto tempo acontecendo. E isso vai influenciar bastante no próprio potencial de ação. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, visualmente, que quando você tem uma menor duração do ciclo, então vai ocorrendo com maior frequência, o seu potencial de ação ele dura menos também. Então, esse caminho todo aqui, ó, essa área toda, ela é maior do que tem nessa área aqui. E isso acontece justamente porque a frequência está muito maior, então a duração entre os ciclos estão bem menor, e isso ocasiona que o potencial de ação fique com uma duração menor também. Então, quanto mais curto o ciclo, maior o influxo de potássio na fase 2, e assim uma menor duração, porque se você já tem um maior influxo de potássio já de começo, você tem um platô bem menor e ele já vai para a repolarização e ele já volta para o potencial de membrana na fase 4. Agora a gente falando um pouco sobre a excitação natural do coração, a gente comentou já um pouco na aula 1 também, a gente falou sobre os nódulos, né? Então a gente tem um nódulo sinoatrial, que é o marcapasso, como eu já falei, do coração, e ele inicia essa distribuição do potencial de ação pelo átrio, aqui no nó
sinoatrial. E essa distribuição, ela alcança o nódulo atrioventricular, depois de passar pelos 2 átrios, e depois ele atinge os ventrículos via fibras de Purkinje. O sistema nervoso, ele é autônomo, né? Ele controla vários aspectos da função cardíaca, a frequência cardíaca, a força de contração. E essa função cardíaca, ela não requer inervação intacta. Ela não precisa disso, porque ela possui propriedades intrínsecas no tecido cardíaco, que é o automatismo e a ritmicidade. E o que seria o automatismo, né? Seria a capacidade de gerar suas próprias contrações. Então, não precisa de nada para gerar essas contrações. E a ritmicidade, ela tem uma regularidade na atividade do marca-passo. Por isso mesmo que a gente fala que é um batimento miogênico, que é do próprio músculo cardíaco. Isso está muito relacionado com essa resposta lenta, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, a gente tem aqui o nódulo sinoatrial, né? Que a gente tem aqui, o nódulo sinoatrial, que é a região do coração dos mamíferos que comumente gera esse impulso com maior frequência, e ele é o principal marca-passo do coração. Ele possui de 2 a 3 sítios de automatismo e possui 2 tipos de célula. Possui uma células pequenas e redondas, que estão mais relacionadas ao marca-passo, propriamente dito, e temos células longas e finas, que estão mais relacionadas a conduzir, né, a condução desse impulso no interior do nódulo para as margens nodais, né, para todo o átrio, até chegar no nódulo atrioventricular. E como eu comentei lá, né, a importância de ter essa resposta rápida, ter essa resposta lenta, ela está muito focada nisso, né, no automatismo e na ritmicidade que o nódulo sinoatrial precisa ter. Então, vamos só reforçar, então, quais são as diferenças entre um potencial rápido e um lento. Primeiro, a gente não tem a fase 1. O potencial de repouso ele é menos negativo. A velocidade de despolarização é menor, então a condução é menor. O platô, ele não é sustentável, né? Não temos a fase, então a gente não tem essa fase aqui, né? Ele não tem muito visivelmente falando. E a repolarização, ela é mais gradual. Ela demora um pouco mais. Quais são essas bases iônicas para essa automaticidade, né? Automaticidade. Por que ela tem isso? Bem, para começar, esse automatismo, ele vem dessa polarização dessas 3 correntes aqui, do corrente de refluxo de potássio, da corrente intracelular induzida pela hiperpolarização e pela corrente de influxo de cálcio. Aí você pode achar estranho, falar, mas a despolarização não são os canais de sódio? Exatamente. Aqui a gente não tem essa despolarização produzida pelos canais de sódio. Inclusive, tem um estudo que a gente consegue fazer, que é com a tetrotoxina, que é uma toxina do baiacu, que quando a gente aplica essa toxina nessas células aqui do nódulo sinoatrial, não ocorre nada. E por que não ocorre nada? Porque essa TTX, né, que é a tetrotoxina, ela inibe a atividade dos canais de sódio. E como aqui não tem os canais de sódio, não tem uma função efetiva para essa toxina. E isso é extremamente importante. Essas 3 correntes são extremamente importantes para essa base de automaticidade do coração. Importante ter essa resposta lenta. Mas também você tem uma supressão por hipoestimulação. Então, se você tem ali o automatismo das células do marca-passo, elas podem diminuir após terem sido excitadas com uma alta frequência. Então, se você tem muitos disparos, ela pode acabar suprimindo também. E devido a essa ritmicidade intrínseca do nódulo, ele ser maior do que nos outros sítios que latentes do coração, né? Essa atividade no nó, ela tende a suprir esse automatismo de outras regiões. E essa supressão, ela acontece por quê? Por causa da bomba de sódio e potássio. Porque na despolarização, né, o sódio entra e na repolarização o potássio sai. E para poder ter voltar, né, para o normal, a bomba tira 3 sódios e recoloca, né, e coloca 2 potássios. E como ela tira mais sódio do que potássio, se ela é frequentemente estimulado, né,
você acaba tendo uma supressão pela hiperestimulação dessa bomba, só de potássio. Agora, falando sobre a condução, estamos falando mais, né, do sentido, a gente tem aqui no nó sinoatrial o impulso cardíaco se espalhando radialmente, né, até chegar aqui no átrio esquerdo e atingir o nódulo atrioventricular. Aí, já falando da condução atrioventricular, após a chegada no nódulo, você tem aqui o caminho pelo feixe de His, que se divide aqui até formar as fibras de Purkinje, onde vai ocorrer essa estimulação nos ventrículos. E vale ressaltar que essas fibras aqui, elas são muito mais grossas do que essas fibras, então as fibras do lado esquerdo são muito mais grossas do que a fibra do lado direito. Isso é explicável, né? Porque a gente tem a contração para a circulação sistêmica no átrio, no ventrículo esquerdo. Então, ela precisa ser mais forte para que consiga mandar, né, bombear o sangue para todo o corpo. E essas células do átrio e as células do ventrículo, como a gente falou na primeira aula, elas são iguais. Só que a gente tem um tecido fibroso aqui entre elas, e por isso que o potencial de ação ela começa no átrio, se espalha pelo átrio para chegar no nódulo e depois se espalhar pelo ventrículo. Ela não começa aqui e já todo o coração se ativa, por causa dessas fibras do tecido fibroso que tem aqui, e não deixa que esse potencial de ação passe até chegar no nódulo. E isso é muito importante porque a gente precisa que o átrio se contraia primeiro, com o ventrículo relaxado, e depois o ventrículo se contraia para mandar o sangue, né, bombear o sangue para todo o corpo. Agora, falando um pouco sobre o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco nada mais é do que o conjunto de eventos cardíacos, né, que ocorrem entre o início de um batimento e o início do próximo, né? Então, você tem o início do batimento, com a sístole, e o início do próximo, que é a nova sístole. Ele é gerado espontâneo, pela potenciação no nódulo sinoatrial, como a gente já comentou. E então, a gente tem a sístole, contração, diástole, relaxamento. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né? Então, a gente tem a primeira aqui, a pressão na aorta, a segunda, a pressão atrial, terceira, pressão ventricular, o volume ventricular, o eletrocardiograma, que a gente vai comentar mais sobre ele nessa aula, mais para frente, e o fonocardiograma. Esse fonocardiograma eu não vou entrar nele, né, aprofundar nele, mas só para vocês saberem, né, o fonocardiograma, ele é o registro do som. Quem já foi no cardiologista pode ter feito um exame que tenha isso, né? Que ele é o registro do som produzido pelo coração. Ele está principalmente relacionado às válvulas cardíacas, né? A abertura e fechamento dessas válvulas cardíacas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o fechamento da válvula, temos o som, abertura da válvula, temos o som. Aqui, novamente, o fechamento da válvula, o som, e a abertura da válvula, o som, novamente. Então, vamos lá. Então, o coração, ele vai estar em sístole, né? Então, ele vai estar em contração. O que acontece com a pressão na aorta? Ela aumenta, porque com a pressão o sangue é bombeado para a aorta, então a pressão ali vai aumentar. A pressão atrial não muda, né? Porque a contração está acontecendo no ventrículo. A pressão ventricular, ela aumenta bastante, né? Porque é exatamente ali que está acontecendo ela. O volume ventricular, ele diminui, né? Porque o sangue que está no ventrículo, com a contração dele, ele é ejetado para a aorta, então o volume ali, ele diminui. E o eletrocardiograma a gente vai falar um pouco mais para frente. Aí, quando a gente tem a diástole, que é o relaxamento do ventrículo, o que acontece? A pressão da aorta, ela vai diminuindo, né? Porque ele não está tendo mais o sangue, né? Não está sendo mais bombeado para lá por enquanto. E aí a gente tem a pressão atrial também não mudando, porque não é lá que está acontecendo. A pressão ventricular, ela se mantém estável, porque ele está relaxado. Só que o volume ventricular, ele aumenta, né? Porque o sangue está sendo bombeado, né? O sangue está sendo enviado para o ventrículo e ele está enchendo e o volume dele está aumentando. Isso também ocorre pelos canais de cálcio que eu falei lá na frente, para dar esse tempo de enxergo completo. E outra coisa que é muito importante são essas válvulas. Então, aqui, primeiro,
para ocorrer a sístole, a gente precisa do fechamento da válvula atrioventricular, né? Porque quando ocorre a sístole, para o sangue não voltar para o átrio. E a gente precisa da abertura da válvula, né? Depois ali na contração, para que depois que contrair, você tenha a abertura que o sangue vá para a aorta. Então, o ciclo cardíaco, o princípio dele é esse. Você tem a sístole e a diástole, a contração e o relaxamento. Com tudo isso, as pressões e o volume vão modificando. Isso tudo focado no ventrículo esquerdo. Então, na contração, o volume diminui, no relaxamento, o volume aumenta, e a contração faz com que a pressão aumente no ventrículo e na aorta, e o relaxamento faz com que a pressão na aorta e no ventrículo diminua. E além dessa forma de ver, a gente também tem uma outra forma, que é esse ciclo cardíaco aqui, que é essa imagem aqui, que ela pode parecer, né, estranha, mas ela fala muita coisa, ela explica muita coisa. Então, a gente tem aqui, no eixo Y, a pressão ventricular esquerda, e no eixo X, o volume ventricular esquerdo. Então, a gente tem aqui, de A a C, o enchimento diastólico. Então, o ventrículo está relaxado, ele está em diástole. E, com isso, a gente tem aqui uma diminuição na pressão. E por que tem essa diminuição na pressão, já que está enchendo, né? É porque isso gera devido ao relaxamento ventricular. Após o relaxamento ventricular ocorrer, a pressão vai aumentando, logicamente, porque vai entrando mais sangue, né, ali, até ficar totalmente cheio. E, com isso, a pressão aumenta e o volume vai sempre aumentando. E, já em C, a gente tem aqui um outro leve aumento de pressão, porque ocorre a contração do átrio. E essa contração do átrio acaba refletindo na pressão no ventrículo. E aí, de C para D, a gente tem uma contração isovolumétrica, que é o volume não muda, mas a pressão muda. E o que explica isso? Essa contração isovolumétrica é o porquê? Porque as duas válvulas, nesse momento, elas ainda estão fechadas. Então, tanto a válvula que não deixa o sangue voltar para o átrio, tanto a válvula que não deixa o sangue ir para a aorta, estão fechadas. Então, o volume ali no ventrículo não muda, porque ele não tem para onde ir, mas a pressão, ela aumenta, porque você está com o ventrículo totalmente cheio com sangue. Aí, em D, essa válvula que vai para a aorta, né? Ela abre, e ela abrindo e o sangue indo para a aorta, você acaba tendo uma diminuição no volume, né? Mas você, por ter a contração do ventrículo, acaba tendo um aumento na pressão. De D para E é a injeção, né? Por isso que tem esse aumento de pressão e a diminuição do volume. E de E para F é uma injeção também, só que já é uma injeção mais reduzida do que essa aqui. Então, você continua tendo uma diminuição no volume, mas você também começa a ter uma diminuição na pressão. Para que ocorra aqui de F para A o relaxamento isovolumétrico, então, novamente, o volume não muda e a pressão cai. E cai porque é relaxamento. E a volume não muda porque ela é isovolumétrica. E ela é isovolumétrica porque as válvulas, tanto da aorta para o ventrículo, né, e do ventrículo para o átrio, né, para não deixar essas passagens, estão fechadas de novo. Então, o ventrículo está, na teoria, totalmente vazio. Então, você não tem volume, né, você tem um volume só inicial, que é do ventrículo no estado vazio, né, praticamente. E também não tem pressão, porque o ventrículo está relaxado. Não é que não tem pressão, mas tem uma pressão diminuída, porque o ventrículo está relaxado. Por isso, por causa das válvulas. E aí, aqui, eu queria só entrar um pouco falar sobre essa medida de injeção, sobre esse princípio de Fick, que ele é bem interessante para se relacionar com essa medida de injeção cardíaca. Porque, primeiro, a gente consegue ter essa medição em seres vivos ou animais vivos, né, em humanos e animais vivos. Então, é legal porque a gente pode fazer esse estudo, né, com a pessoa ainda, né, viva, então consegue entender um pouco melhor. E esse princípio, ele foi criado por Adolf Fick, por isso o nome princípio de Fick. E o que é esse princípio, né? O que ele diz? Então, a gente tem aqui
um alvéolo pulmonar, então aqui com uma outra imagem do alvéolo também, e a gente tem a artéria pulmonar e a veia pulmonar. E o que esse princípio diz? Ele diz que a quantidade de O2 que chega nos capilares, né, pulmonares, aqui pela artéria pulmonar, mais a quantidade de O2 que está nos capilares, né, que eles chegam aqui pelos alvéolos, deve ser igual à quantidade de O2 que é levado pelas veias pulmonares. Então, a somatória dessa quantidade aqui de O2 com essa aqui tem que ser a que está aqui nas veias pulmonares. Essa é a ideia do princípio de Fick. Aí agora vamos falar um pouco sobre o eletrocardiograma, né, que eu prometi lá no ciclo cardíaco. Bem, o eletrocardiograma, ele serve tanto para observar orientação anatômica do coração, efeito de concentração alterada de eletrólitos, influência de certos fármacos, extensão, localização, progressão de danos isquêmicos e tamanho relativo das suas câmaras, né, dos átrios e dos ventrículos. Então, quando o impulso cardíaco passa pelo coração, a corrente elétrica também propaga. Então, ele vai do coração para os tecidos adjacentes, por exemplo. E aí você tem os eletrodos sobre a pele, né, em pontos opostos do coração, na região aqui próxima ao coração. E os potenciais elétricos gerados por essas correntes, elas podem ser registradas, que é o eletrocardiograma, o ECG. Aqui é a cara de um eletrocardiograma normal, que provavelmente vocês já devem ter visto isso em diversos lugares. E esse EEG, isso aqui é chamado de traço, né? ECG aqui, você tem um ECG, isso aqui em vermelho são os traços. E nesses traços a gente tem as ondas. Então a gente tem, por exemplo, a onda P, a onda Q, a onda R, a onda S e a onda T. Cada uma dessas coisas aqui representa um acontecimento ali no coração. Então vamos lá. O P, né? O que representa o P, essa onda? O P, ele reflete a distribuição da despolarização no átrio. Então, quando o átrio está despolarizando, o Q, o R e o S, eles juntos, né, representam a despolarização do ventrículo. Então, primeiro você tem a despolarização do átrio, depois a do ventrículo. E T, ele representa a repolarização no ventrículo. Aí você pode me perguntar, uai, mas cadê a repolarização do átrio, então? Ela não aparece no eletrocardiograma porque ela é mascarada pela repolarização do ventrículo, por T. Por isso que no eletrocardiograma ela não aparece. Ela acontece, mas ela não aparece. E agora vamos falar sobre os intervalos, né? Porque a gente já falou de específico de cada um, mas de um para outro, por exemplo, também representa algumas coisas. Então, por exemplo, de P para Q, é a medida do tempo, né? Medida de tempo entre o início da ativação atrial e o início da ativação ventricular, visto que a despolarização do átrio é a despolarização do ventrículo. Esse segmento ST aqui, que eu não comentei, ele também representa um movimento do coração, e ele significa que todo o miocárdio ventricular ele está despolarizado. E por isso que a gente tem uma linha reta aqui. E esse intervalo QT, ele significa o quê? Ele significa que você relaciona a duração média do potencial de ação nos miocárdios ventriculares. Então, a gente tem aqui o Q, que é o início da despolarização ventricular, e o T final aqui, o fim da repolarização. Então, todo esse processo aqui é a duração média do potencial de ação no ventrículo. E ele vou comentar aqui agora, daqui a pouco, existe uma doença, por exemplo, que está relacionada com esse intervalo. Então, agora, já que eu falei, né, dei uma introdução, dei uma entrada aqui sobre doenças, vamos falar sobre elas. Então, a gente tem as doenças do coração, são as arritmias cardíacas.
Então, as arritmias cardíacas, elas são distribuídas, são distúrbios na gênese do impulso ou em sua propagação, que a gente veio comentando desde o início dessa aula. E esse distúrbio na gênese do impulso, ele inclui as que se originam no nódulo sinoatrial, que é ali onde tem aquele automatismo e o automatismo, né, do potencial de ação, que é o potencial de ação de resposta lenta, e também em outros lugares que podem ocorrer isso também. Claro que o nódulo ele é extremamente importante porque é lá que se inicia, né, esse potencial. E os principais distúrbios de propagação, eles são bloqueios da condução e do ritmo reentrantes. Aqui a gente tem um eletrocardiograma. Então, a gente tem aqui em A o ritmo sinusal normal, né? Então, a gente tem um eletrocardiograma normal. Então, você tem aqui todas as ondas representadas no seu tempo correto, na frequência correta. Na bradicardia, a gente acaba tendo uma diminuição nessa frequência de disparos, né? De despolarizações. Então, se você tem uma frequência uma frequência menor no nódulo, você também vai ter uma frequência menor cardíaca. Por isso você tem a bradicardia. E ataque cardíaco é a mesma coisa, só com o pensamento oposto, né? Você, nesse caso, tem uma frequência maior do que o normal. Então, você tem despolarizações mais frequentes. E só para reforçar mais o que a gente falou aquela hora, se você tem, né, despolarizações mais frequentes, então você tem despolarizações com curtas durações do que o normal, você percebe que a amplitude muda, né? Ela diminui. E isso é denominado ataque cardíaco sinusal. E aqui eu só peguei um exemplo que é de uma doença, para a gente poder falar um pouco mais também, que é a síndrome do QT longo. É uma doença rara, mas ela é visivelmente vista no eletrocardiograma, por exemplo. Então, a gente tem aqui o normal, P, QRS e o T. Já na síndrome do QT longo, quem tem essa doença, você percebe que P, QRS, mas o T está bem mais na frente. Você tem aqui, ó, mostrando aqui, né, comparando um segundo, né? Você consegue perceber, ó, o T aqui, essa duração é bem menor do que essa aqui. E esse aqui é uma anomalia dos canais iônicos, né? Que acontecem. E por acontecer isso aqui, pelo ritmo, né, do coração a ritmicidade dele tá errada, você tem um ataque cardioventricular e o paciente, né, a pessoa que tem essa síndrome, ela pode sofrer de desmaios e até uma parada cardíaca e vir a falecer. Então, assim, esse eletrocardiograma, por exemplo, ele é uma forma legal de se ver, de se estudar, uma visão mais geral do coração, e é geralmente isso que a gente vê no cardiologista, por exemplo. Ela é muito bom. Mas uma forma que a gente consegue estudar, o coração, né? Estudar como é que estão os canais, como é que está a cinética desses canais, e essa cinética vai influenciar no ritmo do batimento cardíaco, porque, por exemplo, se você tiver problema no canal de cálcio, o platô vai ser menor. Se você tiver problema no canal de sódio, a despolarização pode ser menor ou maior. Se você tiver problema no canal de potássio, a repolarização pode ser mais demorada ou mais rápida. E todas essas possíveis modificações, possíveis distúrbios, pode gerar uma doença, por exemplo. Não só no coração, mas para canais, dependendo de onde ele estiver, para neurônios, por exemplo, para músculo esquelético também. E como é que a gente consegue fazer esse estudo dos canais, né? A gente consegue fazer esse estudo pelo PET clamp, que é um equipamento que consegue estudar essa atividade elétrica das células, essa cinética das células. E é exatamente isso que a gente faz no nosso laboratório. A gente purifica peptídeos, por exemplo, então a gente faz mutações nos canais e a gente vê o efeito dessa mutação, vê o efeito desse peptídeo na cinética de um canal determinado. Então, vê no canal de sódio, ou vê no canal de potássio, ou no canal de cálcio, por exemplo, vê o que acontece com a cinética dele e relaciona com possíveis doenças. Então, por exemplo, no meu doutorado, eu trabalho com mutações em canais de sódio relacionados à epilepsia. Então, eu faço mutações
nesses canais, vou para o PET e vejo a cinética do canal normal e a cinética desse canal mutado. E aí, a partir dessa diferença de cinética entre um e outro, eu consigo correlacionar com a possível geração, né, possível fenótipo de epilepsia. Então, só para explicar um pouquinho aqui para vocês, a gente tem uma placa aqui que está inserida num banho, numa solução de banho extracelular, né? Então, ele reflete mais ou menos ali o extracelular da célula, que a gente tenta, né, simular o mais próximo do real. E a gente tem uma solução interna que fica dentro da célula, que realmente tem essa diferença de sódio, né, de íon sódio, de potássio. E aí, com uma pipeta de borosilicato, né, de vidro, com a ponta extremamente fina, a gente consegue encostar em apenas uma única célula e, utilizando um eletrodo, ele consegue estimular e captar né, os resultados, e passando pelo amplificador, a gente consegue ter um resultado dessa cinética dos canais. E aqui só alguns tipos de configuração. Aqui então, a gente tem uma célula, aí em preto temos os canais, e em pretinho aqui, né, os canais. E a forma que a gente utiliza lá no laboratório é o modo whole cell, que é o quê? A gente não estuda um canal em específico. A gente tem uma célula que tem vários canais, um tipo de canal só. Então, eu quero estudar a nave 1.1, que é um subtipo de canal. A gente tem uma célula lá, que é o HEK, e ela produz só células nave 1.1. E aí a gente faz uma ruptura na célula pela ponta da pipeta, e a gente consegue mensurar o total de correntes de todos os canais, mas que todos são do mesmo tipo. E assim a gente consegue entender o que está acontecendo, qual é a cinética na média ali daqueles canais. E aí, se tiver uma mutação, o que acontece? Se tiver um peptídeo, um composto ali, um fármaco, o que ele faz com essa cinética? Então, é bem legal. Quem tiver também interesse, aí eu posso passar alguns artigos, posso passar minha dissertação e mais lá na frente minha tese, né, futuramente. E é bem interessante, porque a gente consegue entender como é que o canal, como é que a influência desse canal, como é que a cinética nesse canal, ele relaciona com diversas doenças. Então, nas arritmias, o que está fazendo? Qual canal que está disfuncional e qual é a disfunção dele? Ele está abrindo antes, ele está abrindo depois, para que lá na frente, né, a pessoa, né, lá no fenótipo da pessoa, ela tenha essa arritmia. A pessoa tem epilepsia. Qual é o canal que está com problema? Se for canal, né? E o que esse canal está fazendo? Ele está abrindo antes, está fechando depois, está abrindo muito rápido, e tudo isso a gente consegue entender pelo PET clamp. E aqui só uma imagem dessa representação, né? Então a gente tem aqui um microscópio, aí nesse espaço aqui, na mesa, né, nessa base aqui do microscópio, é onde ocorre todo esse processo aqui. Então a gente tem uma mesa também, que para evitar, né, que mexe demais, visto que essa ponta dessa pipeta tem que ser muito fina, né, para ela encostar em uma única célula. E tem uma gaiola de Faraday aqui, porque como a gente está mexendo com a parte, né, elétrica da célula, qualquer coisa que vem na luz, né, qualquer onda elétrica que possa vir, ela pode atrapalhar o nosso estudo. Então, a gente tem uma gaiola aqui para fazer essa proteção também. Então, é isso hoje. A aula de hoje finalizou. Eu agradeço né, a atenção de todos vocês aí nesse vídeo gravado. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Tem alguns nomes muito parecidos, né? Influxo, efluxo. Então, assim, se tiverem qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, que principalmente essa aula aqui, eu posso ajudar bastante, porque a gente trabalha muito com isso. Mas eu gostaria só de reforçar, e vocês entenderem, né? Que as respostas rápida e lenta, elas têm as suas diferenças, e essas diferenças são extremamente importantes pelo local que elas atuam. E também tem um foco legal, né, muito importante nessas fases. Então, na fase 0, que é a despolarização, fase 1, que é uma breve repolarização, o platô, a repolarização, a volta para o potencial de repouso com a bomba de sódio e potássio. A despolarização na lenta, que não é com sódio, e sim com aquelas 3 correntes que eu mostrei para vocês. E essa forma é importante porque ela tem essas propriedades intrínsecas, né, de automatismo, e de dar o ritmo, né, para o coração.
Então, assim, e problemas em qualquer coisa né? Qualquer coisa desses assuntos que eu falei podem gerar doenças gravíssimas ou doenças mais tranquilas também, mas são doenças, né? Então, nunca é bom. E sabendo tudo isso, a gente consegue estudar na busca de fármacos que cada vez mais seletivos e melhores para determinadas doenças. Então, eu agradeço novamente e vou pausar aqui a gravação. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Obrigado.